Oi pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Luke Berry, do canal Luke Berry Pie. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu MacBook. Na semana passada eu comprei um computador. Eu inclusive estou gravando esse vídeo usando a webcam dele e o microfone dele. E tem uma série de feedbacks que eu anotei durante as primeiras 24 horas e queria compartilhar com vocês. Alguns detalhes. Eu tô aqui em São Paulo, então eu vou pedir para vocês ignorarem um pouco do background. Deve ter umas fotos de família que vocês conseguem ver. E também carros e motos e caminhões e coisas do tipo. Porque tá quente aqui e eu preciso manter a janela aberta. Enfim, esse modelo é um MacBook Pro M1 Pro de 16 polegadas, certo? Eu peguei o modelo padrão com 512 GB de SSD e 16 GB de RAM. Fechou? Eu vou começar com os feedbacks negativos, que foi as coisas que eu escrevi primeiro. Eu tô pegando a minha colinha aqui na tela, né? Então não se importem se eu estiver lendo, porque é bastante coisa pra lembrar. Mas vamos lá. O que eu achei de negativo? Minha principal dificuldade do início foi com certeza mexer com Function, Control, Option e Command. Assim, para quem nunca usou um teclado Mac antes, que é o meu caso, eu tenho um histórico de Windows para uso pessoal e jogos, e Linux em computador do trabalho, né? Mais voltado a desenvolvimento, rodar container Docker, essas coisas. Então assim, foi um choque muito grande tentar entender function, control, option e command, quais que seriam os equivalentes, né, dos atalhos em Windows nisso aqui. Um exemplo claro disso, em Windows eu usava bastante, principalmente para programar, Control Backspace, que apaga a palavra inteira, né? E como eu via que muitos atalhos aqui do Mac era Command algo para substituir o Control, eu falei, Command Delete, né? Delete é o equivalente a Backspace do Mac. E só que não agiu como esperado. Quando eu aperto Command Delete, ele apaga a linha inteira, por algum motivo. E aí chegou uma hora que virou meio que um tiroteio, assim. Eu tenho 4 opções de botões para tentar encontrar um atalho, então eu ia apertando, né? Tentar Ctrl Backspace, Command Backspace, Option Backspace. E eu descobri que o que realmente simula esse comportamento de Ctrl Backspace, de apagar uma palavra inteira no Windows, é o Option Delete, né? Então, isso me trouxe bastante dificuldade. E uma coisa que eu achei super estranha também é o primeiro botão, o mais ao canto, inferior esquerdo, é o Function, né? Se você clica ele, por default, ele abre um teclado de emoji. Eu achei uma opção curiosa. Eu desliguei isso, porque eu não uso emoji tanto assim, e muito menos para ter um atalho tão fácil de ser apertado para abrir o teclado de emoji. Eu não gostei muito disso, não. Essa próxima me deixou maluco. Caps Lock não ativa imediatamente. Eu vou mostrar para vocês um pequeno videozinho sobre por que isso tá me deixando maluco. Mas assim, basicamente, se você der um tap no Caps Lock, só apertar assim, ele não vai ativar. Ele só ativa se o seu botão, se a maneira como você pressionar demorar tipo 0.3 segundos, 0.4 segundos, não sei exatamente qual é o tempo, mas assim, de um ponto de vista de usuário, essa foi a coisa que mais me enfureceu de longe. Eu uso o Caps Lock bastante. E eu achei um jeito de desabilitar. Se vocês estiverem interessados, ou se alguém já sofreu com isso antes, comenta aqui embaixo, que eu crio um vídeo. Eu achei uma biblioteca open source no GitHub em que o cara conserta isso. Enfim, eu até cheguei a pensar que a Apple deve ter feito isso para evitar que você clique sem querer no Caps Lock, né? Quando você vai clicar o A, por exemplo. Mas, nossa, isso me tirou do sério. Algumas outras configuração padrão que eu achei um pouco estranhas. O True Tone, ele vem ativado por default. Eu não sei se o seu celular ou notebook tem isso, mas quando vai chegando mais próximo da noite, ele vai ficando com tons mais quentes na tela, pra... Enfim, acho que é pra diminuir luz azul ou diminuir o impacto na vista quando o ambiente fica mais escuro. Isso veio por default e eu lembro que assim que eu abri o Mac pela primeira vez, eu falei, nossa, tá meio amarelado, meio estranho, né? E depois, quando eu já tinha configurado tudo, que eu fui ver que isso estava ativado. Tem um que me deixou bem maluco também, que é quando você clica 2 vezes numa barra de aplicativo no Windows, você maximiza ela, né? Ou se ela estiver maximizada, se eu não me engano, você minimiza. Aqui, alguns apps fazem isso. Por exemplo, eu tô aqui no Notes, se eu clicar 2 vezes, ele vai se tornar uma janela menor. E se eu clicar de novo, ele vai se tornar uma janela maior. Só que o Finder, por exemplo, que é o
gerenciador de arquivos, né? Tipo o Windows Explorer do Windows, para você encontrar imagens, documentos, acessar o seu desktop, coisas do tipo. Ele não age assim. Se você clica 2 vezes na barra, ele só se torna maior. Ele não maximiza na tela. Às vezes ele fica maior horizontalmente, às vezes maior verticalmente. E eu não faço ideia o porquê a Apple optou por essa inconsistência, né? Mas tudo bem. Outra coisa, aqui a gente já tá entrando nos mínimos detalhes, né? Mas assim, é uma coisa que eu notei, eu coloquei aqui, é que o Safari, que é o navegador padrão do Apple, dos produtos da Apple, né? Ele, por padrão, ele não mostra a opção de instalar um PWA. Se você não sabe o que é um PWA, é um Progressive Web App. Eu já desenvolvi um aplicativo desse, chama Fiverr. Enfim, se quiser comentar para eu falar mais sobre também, eu posso fazer um vídeo sobre. Mas não dá para instalar PWA pelo Safari. Eu tive que baixar o Chrome, instalar o Fiverr, e aí sim eu consegui ter essa experiência de aplicativo desktop para você poder usar offline, para você poder usar em tela cheia, não ter que usar no navegador, enfim. E algumas outras vantagens, mas essa é uma tangente. Os pontos positivos. Em questão de hardware, esse notebook é incomparável. Eu achei o touchpad incrível, ele é bem grande, ele ocupa bastante, mas isso é ótimo para fazer os gestos que a Apple gosta, né? De 3 dedos pro lado, 3 dedos lá e um dedo aqui para aumentar e não sei o que. Eu ainda tô me familiarizando com esses gestos, mas a sensação do touchpad e a responsividade quando você clica nele é bem impressionante. O que mais que me surpreendeu? Os alto-falantes eu achei incríveis. Eu consigo ouvir música e vídeo num determinado conforto. Eu não sou um cara chato com áudio, mas eu achei muito bom. E tem bastante baixo, né? Então dá pra ouvir trap, música de rap que fica bacana também. O teclado e a bateria eu achei bons. Alguns vídeos que eu vi antes falavam, tipo, nossa, dá pra ficar 20 horas usando só Safari, que não acaba a bateria. E assim, eu não tenho certeza se é nesse nível, mas a bateria é com certeza a melhor que eu já usei em um notebook. Ela tá durando pra mim, talvez por volta de 8, 9 horas de uso, com Safari leve, um pouco de edição de vídeo, o que eu acho, pô, é muito bom, né? Às vezes eu carrego só à noite, ou no outro dia de manhã, tendo usado o dia inteiro, né? O teclado eu achei ótimo, ele não é nada demais, pra ser sincero. Algumas pessoas de vídeos gringos que eu vi também falaram que o teclado é incrível, absurdo, etc. O teclado é bom, o meu único feedback negativo é essa questão dos 4 botões de comando aqui embaixo, né? O Function, Control, Option e Command, que eles são um pesadelo. Para quem tá vendo o Windows, é impossível você discernir exatamente o que você precisa fazer. Por exemplo, mais um exemplo ótimo disso é o Ctrl C para você encerrar a atividade de um terminal no Windows. Aqui eu imaginei que seria Command C, como o Command substitui o Ctrl na maioria dos atalhos, mas não, para você fazer isso de fato é o Ctrl aqui do Mac C, porque Command C é copy, né? De cópia. Então, enfim, eu tô na parte de feedbacks positivos, mas assim, esses 4 botões, eles realmente me atrapalharam bastante. Mas já tô pegando a manha, faz mais ou menos uma semana que eu tô com o Note. E eu adorei essa noção de, se você tem múltiplas janelas full screen, você consegue navegar entre elas numa espécie de alt tab, mas usando 3 dedos no touchpad, pra esquerda e pra direita. Isso ficou muito fluido, eu acabei jogando meu WhatsApp na esquerda, o meu desktop no meio, que geralmente tem navegador, terminal e algumas outras coisas que eu tenho aberto, e o meu editor de código na direita, o VS Code, né? Então isso eu gostei bastante. Eu também adorei que as animações elas são muito fluidas. Eu não sei os detalhes ao certo da tela, mas acho que a Apple tem algo que chama ProMotion, que ele adapta a frequência do seu monitor dependendo do que você está fazendo. Então, se você está lendo um texto, às vezes ele vai deixar um FPS mais baixo, mas se está rodando alguma animação, ele vai subir para 120 Hz. E é bem notável, assim, que realmente é muito fluido a tela. Que mais? Eu gosto da lógica de ir e voltar do Safari. Com 2 dedos no Safari, você consegue ir para a próxima página ou voltar para a próxima página. Equivalente àquelas setinhas que tem, assim, no Chrome. Que mais? Eu gostei do corretor ortográfico, eu escrevo bastante em português e bastante em inglês também, e ele não teve problema algum em reconhecer se eu estava escrevendo em uma das 2 línguas e corrigia coisas que eu realmente tinha escrito errado, então eu fiquei bem contente com isso. Eu vi que bastante gente desliga, mas por hora não estou tendo problema em deixar ligado.
E acho que o maior de todos é acessibilidade. Acho que que tá assistindo isso provavelmente não sabe. Eu matei um mosquitinho ali. Você que tá assistindo isso provavelmente não sabe, mas eu tenho uma condição nos meus olhos que chama ceratocone. Ela torna a minha visão significantemente pior, tá melhorando, mas assim, tudo isso pra dizer que eu precisava de um notebook que fosse com uma tela grande, que eu pudesse dar zoom com facilidade, que eu pudesse aumentar a escala das coisas sem causar distorção, sem causar quebra de aplicativos. E o MacBook foi o melhor notebook que eu já tive nesse aspecto. O que acontecia? No Windows, às vezes, quando eu tentava escalar as coisas, tornar maiores, eu tinha bastante problema de aplicativo de screenshot crashando. Isso aconteceu no Linux bastante também. O zoom tornando alguns textos grandes demais e alguns ícones pequenos demais. E assim, eu sou front-end, né? Então se você tá achando esse papo chato, é porque é meio chato mesmo, mas eu costumo ser bem detalhista com essas coisas e algumas coisas de layout assim me incomodam. E o jeito que o macOS implementa essa questão de escala, né? Você aumentar o tamanho de tudo da sua tela de uma maneira bem proporcional e ainda ficar bonito, é bem impressionante. Eu fiquei bem feliz com isso. E também, em especial uma configuração que eu gostei é nunca deixar que um texto seja menos de tal tamanho. Tem essa configuração que eu achei bem legal. O meu no momento tá acho que 12 pixels, então nenhum texto no meu MacBook inteiro, seja no Safari, seja qualquer outro aplicativo, ele vai ser menor que 12 pixels de tamanho de texto, né? E essa é uma opção que eu achei incrível, realmente incrível. E ajuda bastante para acessibilidade de quem não tem a visão tão incrível assim. E acho que é isso por hora. Isso são coisas que eu anotei realmente no primeiro dia em que eu tava usando o Mac. Agora que eu tô usando há uma semana, algumas dessas coisas não me incomodam tanto. Algumas das outras coisas já não são benefícios tão grandes assim. Mas eu queria deixar esse vídeo aqui também pra gravar. Desculpa de novo pelo barulho, não sei se deu pra me ouvir legal. Mas tava querendo fazer um vídeo aqui pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, viu? Até mais.